Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho? E você? Tudo jóia também. Agora estamos no capítulo 9, da Lei de Igualdade, né? Se você não assistiu os capítulos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar as nossas conversas anteriores e também os outros materiais que tem nos nossos canais sobre os temas das leis morais, do Evangelho, as conversas que a gente fez sobre o Evangelho, né? Se quiser deixar um comentário também é sempre bem-vindo. Muito bem, vamos começar então. Esse capítulo ele traz 7 itens, não são muito extensos, mas com questões muito, é, assim, Instigantes. instigantes, né? Principalmente porque o caroço dele, né, praticamente metade do capítulo é só falando das questões morais, das questões sociais, né, das desigualdades sociais, enfim. Mas vamos começar aqui com a primeira Pedro, parte. eu considero dos capítulos mais difíceis da gente refletir. Queria chamar a atenção para isso, porque ele traz reflexões que estão diretamente ligadas ao nosso momento atual, né? É E verdade. nós vamos ver no decorrer do estudo que ainda nos encontram muito frágeis para pensar essas questões, porque trazemos em nós uma herança menos boa dos hábitos do passado, dos preconceitos, da divisão de classes, não é? É. Mas Vamos lá. aqui a gente vai observar, logo pela primeira pergunta, que quando se trata da ideia de igualdade, né, da lei de igualdade, aqui é preciso fazer uma distinção que vai aparecer nessa primeira pergunta. A primeira pergunta é se perante Deus são iguais os homens e as mulheres, né? Todos os homens, na verdade, né? Todos os homens. E aqui, por que que isso é importante enfatizar? Porque ele não está perguntando se todos são iguais. Ele está perguntando se perante a lei todos são iguais, né? Certo. Então, existe uma diferença, quer dizer, o resultado, aquilo que nós nos tornamos, não significa que nós somos iguais ou que vamos ser iguais ou que vamos fazer tudo igual sempre. Não é essa a ideia. A ideia é que tudo que fizermos será é, é, considerado sem nenhum tipo de discrição, né? De discriminação, né? Discriminação. Discriminação ou de É, privilégio ou de, né, alguma Essa coisa nesse sentido. afirmativa, essa afirmativa corrobora as questões 115 e 132, que são questões tronco em O Livro dos Espíritos, quando fala exatamente dos espíritos criados por Deus. O objetivo da encarnação é o mesmo para todos, não é É, verdade? é, E eles são criados, ninguém melhor ou pior, todos simples e ignorantes, com uma missão e com um propósito final, que é alcançarmos a perfeição pelo conhecimento da verdade, para todos. é. A forma como a gente vai fazer isso e como nós vamos fazendo isso é absolutamente particular para cada um, né? É singular, mais do que particular, né? É É singular. singular. Cada um tem o seu caminho próprio nesse caminhar, né? Mas o conjunto das regras, né, desse jogo, vamos dizer assim, né? O ponto de partida e o ponto de chegada, num certo sentido, já estão pré-definidos, né? É verdade. E Kardec deixa isso bem claro para nós. Por quê? Você falou as regras do jogo. Quais são as regras As do leis. jogo? Está lá na nota de Kardec, né? Todos submetidos às mesmas leis da natureza. É esse.
É esse o instrumento, vamos dizer de uma maneira metafórica, de que Deus se utiliza, todos submetidos às mesmas leis, né? A ninguém é dada nenhuma forma de superioridade. É. Excelente. É uma das coisas, passando aqui para a desigualdade das aptidões, né, que a gente vai observar é, o comentário de que as aptidões vão sendo criadas, vão sendo desenvolvidas na medida das nossas experiências, né? À Ah, medida que a gente caminha e vai fazendo e vai escolha. fazendo as nossas escolhas e vai fazendo as nossas, né, opções, né, e vai como princípios inteligentes, né, vai fazendo ali o desabrochar da nossa inteligência por um lado, né, e os aprendizados, né, e aí tem algumas coisas que são interessantes a gente observar. Uma é que, nesse sentido, ninguém tem, por definição, por nascença, por natureza, uma aptidão maior do que do que outra pessoa, né? Se hoje a gente observa pessoas que têm mais aptidão do que nós para determinadas coisas, é simplesmente porque ela gastou mais tempo com isso do que a gente até agora, né? E a todos nós estão abertas todas as possibilidades de desenvolvimento de todas as aptidões. É verdade. E isso vai ser muito importante para nos fazer refletir, e eu diria que tirar uma dúvida sobre uma palavra, um vocábulo que vai aparecer lá na questão 806, que é o merecimento. Desculpe. A gente vê muita confusão atualmente na interpretação, a meu ver, da ideia de merecimento. Porque muitas vezes nós pensamos que o merecimento está na razão direta de uma gratificação ou de um reconhecimento de Deus. Uhum. Né? Então, Deus faculta-os por merecimento. Nananina, não. O merecimento é exatamente nada mais do que o que você conquistou nesse caminhar, nesse aprendizado, não é? Então, para mim, eu interpreto assim essa ideia de merecimento. Gostaria de ouvir você, porque para mim o merecimento são as suas conquistas inalienáveis, são suas. E isso vai fazer você mais forte, mais capaz e mais conectado com a verdade, com o conhecimento da verdade, e, consequentemente, você vive mais feliz. Vive mais feliz por merecimento, sim, merecimento do esforço que você realizou e do que você pôde aprender através do tempo, não é verdade? É verdade. A gente vai ter a oportunidade de voltar a esse tema do merecimento quando a gente entrar na discussão da desigualdade social, né? Que É, é a chavezinha para a gente entrar nessa discussão do merecimento, né? A ideia da desigualdade social, que a e é questão na 806 se refere à desigualdade desigualdade social. social, né? Oi? É na desigualdade social que isso vai ficar muito claro, porque muitas vezes nós encontramos espíritos, vamos falar espíritos, que estão passando por privações imensas, dolorosas, e que atendem à recomendação, que vamos encontrar nesse capítulo também, da resignação e da tranquilidade. É incrível como, às vezes, a pessoa está passando por uma privação que a nós seria de imenso sofrimento e ela consegue viver aquilo com relativa tranquilidade. Então, a gente tem situações que provam isso. São pessoas que estão na luta, querendo vencer a privação, mas que são pessoas alegres, que são pessoas que comemoram a vida, que enfrentam as suas lutas com destemor. Né? É uma Conseguem passar com experiência. leveza, né?
É uma experiência riquíssima. O que é isso? Mas se é merecimento, é merecimento. Mas se é merecimento, ela não devia estar passando por essa prova. Não, o merecimento está nas conquistas né, que já foram feitas. que já foram feitas, não é É. verdade? E aí tem, voltando para... Voltando não, mas A ideia das permanecendo aí, aptidões. As aptidões. né? Essa Mas resposta tudo é isso, importantíssima. tudo isso que a gente conquista, na verdade, são aptidões, inclusive para lidar com a diversidade, né? Exatamente. Inclusive Não para para lidar. afastar, mas para lidar, para Exatamente, evitar novas. exatamente. E aí tem uma questão aqui importante, quando ele fala de duas questões que ele fala da importância da diversidade das aptidões para exatamente a gente ter cada um fazer, dar a sua conta, Todos contribuírem. todos contribuírem, né? E aí, então você tem uma complementaridade nessa diversidade de aptidões, né? E um exercício da solidariedade. Isso, exatamente. E aí, quando ele fala aqui na variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Por que eu estou chamando a atenção para esse trecho? Porque se a gente pegar a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala do objetivo da encarnação, tem aquela segunda parte que ele diz, e cada um tem que dar a sua parte na obra da criação, né? No objetivo da encarnação. E aqui... Hã? A sua contribuição. Isso, a sua contribuição na obra da criação, né? Assim, concorrendo para o desenvolvimento todo, ele próprio se adianta. Só que aqui, observe que é um complemento. Ele diz, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais, né? Eu posso dar o que eu tenho conquistado. Mas aqui há uma outra referência que é importante, que é a referência da parábola dos talentos. Por quê? Porque aqui vai dizer, olha, há aqueles que já caminharam mais e têm mais aptidões, têm mais para dar, e aqueles que caminharam menos e vão aprender, e vão trocar, enfim, tem essa questão toda. E na parábola dos talentos é muito importante a gente assinalar que Jesus vai falar daquele que tem 2 talentos e que multiplica os talentos e que tem, num certo sentido, o mesmo tratamento do que aquele que tem 5 e multiplicou. Né? Por quê? Porque você não pode exigir de alguém, né, de um espírito que tem uma trajetória menor, que tem uma possibilidade ainda em desenvolvimento, a mesma coisa que você exige, né, de alguém que está mais à frente. Então, foi fiel no pouco, lhe darei muito mais. Fala isso para o de 2, fala isso para o de 5 igualmente, né? E isso fica muito claro nesse início da resposta à questão 804, que é precioso para a nossa reflexão. Deus criou iguais todos os espíritos, é afirmado, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Então, há um fator importante que é o tempo. Os espíritos são criados incessantemente e há espíritos, vamos dizer assim, mais velhos do que outros. E aí vem, olha o que faz a diferença, que é o tal do merecimento. Tendo feito, então, maior ou menor soma de aquisições. O que nos diferencia um dos outros é a soma de aquisições que tenhamos. E aí, Kardec, os espíritos falam de uma maneira muito, muito bem colocada. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada. Alguns são mais experientes, mas não só nisso, mas também na vontade com que trabalhem, usem essa experiência, vontade que é o livre-arbítrio.
porque muitas vezes nós temos já um aprendizado e ficamos acomodados, e até por raciocínios tortuosos, nós achamos cada um cuide de si, Deus de todos, eu não tenho nada com isso, vivo minha vida e vai por aí, né? É. Agora, essa Quando reflexão... eles vão dizer, desculpe, necessária é reafirmando o que você falou, necessária é a variedade das aptidões, que às vezes nós julgamos como um aparente desequilíbrio, mas não é a variedade das aptidões, a fim de que todos possam concorrer para a execução dos desígnios da providência. Não é? E também é muito bonito nessa resposta da 804 essa solidariedade, até os espíritos, o Kardec, quando organizou, colocou em Itálico. né? Solidariedade entre os mundos, que beleza! Não é só aqui entre nós que a gente precisa entender e valorizar essa solidariedade entre os mundos, que faz com que espíritos superiores venham até nós, seja através das comunicações mediúnicas, seja pela possibilidade da reencarnação, para, estando conosco, nos darem o seu exemplo. São aqueles que caminham à nossa frente e vão nos puxando, né, com o seu exemplo. É verdade. A única coisa que a gente não tem como responder aqui, e só vou colocar aqui como uma questão mais filosófica do que, né? É assim, como espíritos iguais, eles acabaram escolhendo caminhos diferentes, né? Se todos tinham supostamente um estímulo semelhante, né? Como é que vai se dar isso? Essa é uma questão muito que remete à própria origem do espírito, né? Que a gente sempre menciona a ideia de simples e ignorante, mas essa própria ideia do que é o simples e ignorante é uma ideia um pouco abstrata para a gente, né? O que é o espírito da primeira encarnação? O que ele tem? Que capacidade exatamente que ele tem de discernir, de escolher, de fazer, de maneira que dê cada um numa experiência completamente diferente da outra, né? Essa pergunta acompanha a gente, né? Essa curiosidade. Talvez não seja o momento da gente saber. Pois Mas se alguém já tiver refletido sobre isso... Pode deixar um comentário aí para a gente. Deixa a dica para a gente, que a gente volta a pensar isso. Vamos em frente. 805. Na questão 805, então, a ideia de que ninguém retrocede, né? Em um mundo, em outro mundo, onde quer que você esteja, você continua sendo você mesmo com as suas experiências. E aí entramos, então, nas desigualdades sociais, que aí entra o bloco de desigualdades sociais, das riquezas e a prova da riqueza e da miséria. Quando perguntado, então, se as desigualdades sociais são lei da natureza, a resposta é categórica: não. É obra do homem e não de Deus, né? Então, não venha dizer que que as desigualdades sociais tinha que ser assim, né? Não venha Deus quis que fosse assim. Não é. Essa responsabilidade. Não venha transferir para Deus esta responsabilidade. Não é de Deus isso. Não é de Deus, né? E aí, a pergunta é se algum dia ela desaparecerá. E aí que vai entrar a questão do merecimento, né? Aí que o merecimento vai entrar. Por quê? Se ela não é de Deus, uma hora ela vai desaparecer. Mas, claro, vai continuar existindo essa diferença que a gente estava falando das aptidões, né? Cada um tem aptidões diferentes, cada um tem acúmulos diferentes, cada um tem empenhos naquilo que faz diferentes, e isso nunca vai desaparecer, porque isso é a marca da singularidade dos espíritos, né? Mas isso que nós chamamos de desigualdade social e que nós vemos no mundo como desigualdade social, isso vai desaparecer. Olha, você sabe que esse é um tema que sempre nos provocou, né?
Até eu acompanhando você e aprendendo com você, na sua experiência aí, da sociologia e tudo mais. E aí eu me lembrei, Pedro, de um comentário de Kardec na Revista Espírita de 1866. Não sei se você se lembra dessa observação de Kardec. É pequenininho, eu vou ler. Ele diz assim: é de notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente como as erupções vulcânicas. Elas são precedidas por sintomas precursores. As ideias novas germinam, fervem em muitas cabeças. A sociedade é agitada por uma espécie de frêmito que a põe à espera de alguma coisa. É nesses momentos que surgem os verdadeiros reformadores, que assim se veem, veja que interessante, como representantes não de uma ideia individual, mas de uma ideia coletiva vaga, a qual o reformador dá forma precisa e concreta. E ele só triunfa porque encontra os espíritos prontos a recebê-la. Muito bom, né? É ótimo. Muito Muito bom semelhante a... o tempo. Essa modificação de que a gente falava aqui na questão 806A desaparecerá com o tempo. Esse tempo que vai permitindo que as ideias germinem. E veja se nós não estamos vivendo um momento assim de impacto. É um impacto. E há uma agitação que às vezes até nos aborrece, mas necessária, porque isso não deixa de ser um sinal de despertamento das questões para as questões. É isso aí. E esse comentário é muito semelhante ao que está na questão 783, que é aquele que as revoluções sociais se infiltram pouco a pouco, né? Até o carunchoso edifício do passado, né? A queda do carunchoso edifício do passado, que é a questão 783 da Lei do Progresso, que a gente fez comentário alguns... Toda vez que eu falo vou deixar o registro aqui, de carinho. Toda vez que eu falo do carunchoso edifício, eu me lembro de quem? Mário Barbosa. Mário Barbosa. Mário Barbosa. Você lembrou? Ele adorava essa expressão do carunchoso edifício. Vamos lá. Bom, e quem abusa do seu poder, da sua superioridade, bom, a gente já sabe, né? Todo abuso já é um desvio da lei, né? Então a gente não precisa falar muito sobre isso. Não, mas a gente pode ressaltar que Kardec, os espíritos, que de vez em quando, como a gente costuma dizer, pegam pesado, nessa hora desses abusos, eles não poupam. Velhacaria e roubo. Não, velhacaria e roubo é a questão, é a próxima questão, na questão 807, né? Então, aqueles que abusam. Mau uso, abuso, isso. Velhacaria e roubo, não aliviaram. Merecem anátema, né? Aqueles que abusam merecem anátema, né? E eles dizem que renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Consequência natural desse grande encaixe, dessa grande harmonia. Não é Deus que bota as pessoas aqui e ali, é a própria condição dos espíritos que as leva, as aproxima dos ambientes que lhes são favoráveis para a reflexão e o desenvolvimento. Esse é o grande quebra-cabeça, o grande, como era o nome daquele brinquedinho? Caleidoscópio, né? Caleidoscópio da lei divina, que a gente nem sabe explicar tamanha perfeição. Ela é muito além de qualquer superlativo da perfeição humana. Deus não vai com a mãozinha dele, botar ninguém aqui e ali. Por que Deus me botou aqui? Não. É a sua própria condição que te leva
às situações, aos contextos necessários. Em primeiro lugar, a reflexão e depois ao aprendizado. É importante chamar a atenção aqui, então, que existe um princípio, né, que a gente já comentou de outras vezes, que às vezes é difícil de entender bem, que é a ideia de que Deus faz a sua justiça através das injustiças, né? As injustiças acontecem, elas existem, né? Mas aproveitando da existência delas é que a justiça, num certo sentido, a justiça maior, a justiça divina é feita, né? Porque te coloca no lugar, como aqui nesse caso, né? Na 807 ele diz, olha, ele vai voltar para aprender. Ele vai voltar para aprender num lugar onde esse tipo de situação ainda ocorre. Ocorre pelo mal feito dos outros. Muitas vezes, naturalmente atraído, me ocorreu agora, no mecanismo da reencarnação, por aqueles a quem você prejudicou e com quem você cria vínculos de atração. Veja bem, se eu prejudiquei muito a alguém que guardou um sentimento de queixa muito grande e agora, numa outra encarnação, desconta. Se eu venho próxima dessas pessoas, possivelmente eu vá sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer dentro de um mecanismo de reparação que está na lei, não é? É importante dizer que a lei de Deus ela é soberana no sentido de dizer que ninguém precisa cometer uma injustiça para que a lei de Deus se faça. Não precisa. Não. Mas dado que isso vai acontecer, isso acontece, né? Então, a lei de Deus se vale dessas circunstâncias. E aqui é importante a gente considerar, então, que o que ele está chamando de questão social, de problema social, da desigualdade social, é importante chamar a atenção disso, decorre da ação dos homens e não de Deus, da velhacaria e do roubo dos homens. Ou seja, o que ele está dizendo é que nós só temos esse tamanho de problema social porque alguns se apropriam indevidamente daquilo que deveria ser dos outros. Muitos de nós. Sim. Você sabe o que me chamou a atenção na resposta à subpergunta A das desigualdades das riquezas? Me fez parar na leitura. É quando ele fala assim, da riqueza, ainda quando bem herdada, né? É herdada. Mas ele aí vai chamar atenção para os desejos secretos, possuí-la o mais depressa possível. Desejos secretos de possuir. Eu parei e disse, tudo bem, eu já sei como me comportar. Eu não vou fazer velhacaria nem roubo. Deus me abençoe. Mas será que eu ainda guardo dentro de mim aquele desejo secreto inconfessável? Se eu tivesse mais um pouquinho, jogasse aqui na Mega Sena. Aqui é Brusque Mania. Eu joguei no domingo. Será que foi um dos desejos secretos? Joguei na Brusque Mania de São João. Vai que, né? Então, é importante isso, porque aqui parece que a riqueza herdada é algo legítimo, porque, afinal de contas, você não fez nada, você só herdou, né? E aí, veja que os espíritos vão fazer uma crítica a qualquer tipo de riqueza, né? O que você sabe dessa riqueza? Será que ela não foi, de fato, mal construída, né? Ademais, né? Ainda tem o seu sentimento. Ainda tem o sentimento. Ainda tem o sentimento. O que você está querendo? E aqui é importante a gente entender aquilo que a gente já viu, agora já não sei mais aonde, porque a gente já viu tanta coisa, né? Quando diz assim, que a nossa excessiva preocupação com as coisas materiais denota a nossa
incompreensão das coisas espirituais. É o evangelho, só porque eu não estou com o meu aqui na Pois mesa. é. Né? Ela é um sinal de que a gente não está entendendo muito bem as coisas espirituais ainda. A gente pode até saber, pode falar, mas É, que não interiorizou ainda, né? Isso não sedimentou muito bem não na é gente. verdade, não é verdade. E aí tem uma coisa muito interessante que nos traz para o momento atual. Você veja, na questão da herança. Há alguns séculos atrás, Idade Média, sei lá quando, o que, que acontecia? Né? O rico, se aborrecia, ele deserdava o filho, sem chance, sem chance. Hoje, nós temos menos situações como essa, porque existem leis que impedem esse arbítrio, Que resguardam, né? resguardam. O que não invalida como é que a gente diria, a origem desse valor que a lei pode nos dar, mas que nem sempre tem uma boa origem, como aqui os espíritos chamam a atenção. Então, você veja que é um momento diferente de reflexão para o espírito que vai caminhando e aprendendo a refletir e a pensar. Antigamente era só aquilo, foi deserdado, é vítima, enfim. Não se entrava no mérito da questão, como hoje você já pode entrar, na verdade. É isso. Porque, embora muitas vezes a lei, que é humana, resguarde o seu direito, talvez no fundo, você não tivesse direito a isso. E o que é o fundo, o fundo? É a justiça divina. Aí a gente tem duas coisas. Não, concorda ou não Não, concorda? eu concordo. Mas aí tem aquela história assim: se diante da lei divina aquele dinheiro não tem que ficar com você, rapidamente esse dinheiro Aquela vai riqueza. mudar de Aquela mão. riqueza, Isso está falado aqui em algum lugar e é muito claro. Alguma hora ele vai mudar de mão. Mas é importante a gente pensar que a riqueza, o que é a prova da riqueza que a gente vai ver mais para frente, não é? O que é a prova da riqueza? A prova da riqueza não significa, quer dizer, se a gente tem a possibilidade de ter riqueza, e a gente vai ver isso da questão 809, né? Por que esse dinheiro chegou na minha mão? Esse dinheiro chegou na minha mão não é para que eu pudesse agora ter uma vida mais confortável, viajar, não me preocupar mais com nada, como o avarento da passagem de Jesus, que construiu os celeiros, né? E que agora, depois que os celeiros já estão abarrotados, descansa, minha alma. descansa, tranquilo, né? Come, goza, né? E aí a pergunta de Jesus é: bom, mas essa noite vão chamar a sua alma, né? O que você fez da sua vida no final das contas? Aqui na questão 809 tudo bem, o dinheiro chegou na sua mão, mas para você fazer o quê, querido? O que tu vai fazer com isso? A ideia aqui é reparar o mal que possa ter sido feito. Reparar o mal que possa ter sido feito, e se nós formos fazer um link, voltamos depois com a questão 816, nós vamos ver que tanto na resposta dos espíritos como na nota de Kardec, eles ressaltam que é importante perceber que com a riqueza, o espírito tem mais meios de fazer o bem. E se ao pobre, a pobreza, pede a ele o exercício da resignação, ao rico, o exercício é verificar o emprego que ele dá aos seus bens e ao seu poder. Por Muito quê? sério. Porque, a despeito do direito que a vida nos confere, né? A sociedade, né? O mundo nos confere de usufruto dessa riqueza, né? A gente tem que lembrar que nós somos
como é aquela expressão, né? Qual é? Que a gente não tem Nós a somos posse, né? administradores, Administradores dos bens divinos, né? Administradores dos bens divinos. Então, se essa riqueza parou na minha mão, como eu vou multiplicá-la, né? essa riqueza que me dá poder. Que me dá poder, como eu vou multiplicá-la de maneira a fazer jus à ideia da própria de estar servindo ao Senhor, a Deus, enfim, ao bem, né? E E não aí, o que exclusivamente a mim acontece? mesmo. Qual é o que nos põe em situação de grande risco? O fato de a riqueza e o poder fazerem nascer em nós todas as paixões que nos prendem à matéria. É, é. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Sem que a gente perceba, né? A vida tem nos empurrado, né? Nesse sentido de um consumismo, uma vida, né, em que as pessoas exaltam, né, as conquistas, as posses, etc., nos empurrando para situações dificílimas de lidar, do apego à matéria, né, que estão nos prendendo à vida material. A tal ideia de sucesso hoje em dia tão presente é É, um negócio, é assim um veneno, né? É um veneno, porque perde-se a simplicidade as elaborações que a gente não vai nem comentar. Muitas vezes, até nós mesmos, no nosso trabalho espírita, vamos sendo mais exigentes, né? E para falar de Jesus, muitas vezes nós precisamos de cenários megalômano já. né, verdadeiros shows, né? Enfim, Deus nos E esquecemos a abençoe. sombra do olmeiro, né? Pois é, A sombra debaixo do do olmeiro, abacateiro. a sombra do abacateiro, né? E aqui é Vendo, interessante observar, na questão 810, de que nós não somos responsáveis somente daquilo que fazemos, da riqueza que temos, que é muito a parábola dos talentos, né? Mas também daquilo que farão do que nós deixarmos, né? Que é a questão 810, né? Sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor de olha, seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Toda ação produz bons frutos. Então, se a gente não fez isso, responsabilidade, né? E acabou incitando nos outros, nos nossos herdeiros, ainda o desejo de posse, etc. e tal. muitas Então, vezes a cisânia entre eles. exatamente. E é uma coisa para nós pensarmos, nós que ainda estamos aqui, né? Dessa responsabilidade, porque essa cisânia, como você está dizendo, depois repercute no espírito, né? Que está Gostou da vendo ali palavra, né? as pessoas brigando entre si por conta de quê, né? Por conta de riqueza, né? Se perdendo na vida, num certo sentido. É verdade. Vamos lá. 811, importantíssima. Haverá, em algum dia, a igualdade absoluta de riquezas entre os homens? Não, claro que não, né? Agora é muito legal a maneira como os espíritos respondem. Não haverá igualdade absoluta, nem por causa, vamos dizer assim, da má distribuição ou disso ou daquilo. Eles vão lá no cerne da questão. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Quer dizer, estes homens tão diferentes entre si, com diferentes graus de experiência alcançada, eles ainda não dão conta de fazer o quê? De viver da melhor maneira possível esse exercício da solidariedade, né? Isso. E vai chamar atenção aqui na questão 811A ainda,
para a questão do egoísmo, né? Porque quando fala lá da velhacaria e do roubo, está se referindo ao egoísmo, né? O pano de fundo é o egoísmo, e o pano de fundo do egoísmo é a diversidade de faculdades e de caracteres. Nesse sentido é que eu quis chamar a atenção. Uhum. Agora, é muito interessante essa expressão que Kardec, os espíritos e Kardec usam habitualmente, que tudo isso será desfeito a curto prazo pela força mesma das coisas. Mais uma vez, essa engrenagem divina, não é? Não permitindo que haja quebra na grande harmonia universal. Isso é belíssimo. Ele está dizendo aqui que a igualdade, se houvesse alguma hora a ideia da igualdade, né, ou uma tentativa de fazer a igualdade, que ela seria rapidamente desfeita. Porque exatamente essa ideia, Essa aquilo que a gente chamou a diferença, atenção no início, né? A igualdade é perante a lei de Deus, mas no cotidiano, a essa, diversidade. essa, essa igualdade não existe, né? E aqui é muito curioso porque essas perguntas aqui, elas se remetem muito à discussão que Kardec tem, né? Quer dizer, discussão de Kardec tem, é a maneira de dizer, né? Que se tinha à época, né? Com o socialismo chamado utópico, né? Leon Denis vai escrever um livro, Socialismo e Espiritismo, exatamente no bojo dessa discussão. Por isso que Kardec pergunta aqui, mas vem cá, não tem muita gente por aí dizendo que é possível a igualdade? Né? Né? Então, quando Kardec faz essa pergunta, ele está pensando nessa conjuntura em que, na metade do século XIX, era efervescente na Europa de se pensar o socialismo, saídas socialistas, etc., né? A Revolução Russa no início do século XX depois, né? É uma expressão desse movimento que está vindo, né, da metade do século XIX para frente, né? Então, tanto que a pergunta seguinte vai fazer a distinção, né? Mas vem cá, tudo bem, igualdade não vai ter, mas igualdade de bem-estar não é possível, O né? Pedro, quando eu, em algum momento, né, desses anos todos de esforço de estudo, eu li essa pergunta 812, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar. Em algum momento eu envolvi, com o lápis na mão, Uhum. a expressão bem-estar e botei assim do lado. E o que é bem-estar? O que a gente considera bem-estar? Olha, Eu acho que aqui o que ele está querendo chamar a atenção para o bem-estar é o que está aqui na resposta. Cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. não ser obrigado, a liberdade, Exatamente. fazer por consciência da Exatamente. necessidade da responsabilidade. Né? É um conceito de bem-estar que muitas vezes não é o que nós interpretamos. Sim. Né? E também de não ficar obrigado a fazer determinadas atividades a despeito da sua vontade, que é o que acontece, né? E essa é uma crítica social feita, né? Enfim, acontece hoje, né? Você passa 30 anos fazendo uma coisa, às vezes você tem que fazer determinada atividade porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que ficar ali obrigado a passar o seu dia, né? Fazendo aquilo que você não gosta, não quer, não tem vontade, porque precisa daquele dinheiro, né? E por isso as pessoas instituíram o happy hour, né? Que é exatamente a ideia de que, bom, agora nos livramos daquele peso, né? Agora, o bem-estar. Agora o bem-estar, né? Agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu vou fazer o que eu gosto. Só que às vezes é tão pouquinho tempo, né? Você está tão cansado, né? A vida é esgotada. E é exatamente essa crítica. Então veja que aqui é uma crítica muito, muito direta a um tipo de organização social que a gente tem, né? Que nos obriga a gastar grande parte do nosso tempo, da nossa vida, da nossa força, com coisas para as quais a gente não necessariamente vê muito sentido e que a gente é obrigado a reproduzir. Eu não digo
nós, né? Estou dizendo a sociedade, né? Como organização da sociedade. Se nós pudéssemos aproveitar um trechinho da resposta à questão 818, embora a abordagem seja dentro de um outro tema, você vê que lá ele diz, e a gente poderia trazer para cá, por quê? É o resultado das instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza. Com E certeza. aí, o resultado das instituições sociais. O grande problema é esse. O grande problema é que as instituições elas acabam reproduzindo a velhacaria e o roubo. Elas legitimam a velhacaria e o roubo, e aí isso dá uma sensação de, bom, eu fiz o que estava certo, o que era a lei permitia, mas a lei dos homens não é exatamente um parâmetro para a justiça divina, né? Então, nem tudo o que a lei dos homens permite deveria ser visto por nós como de fato justo. E é interessante, você falou da justiça divina, na subpergunta a 812, que é a questão do bem-estar, a resposta dos espíritos traz: os homens se entenderão, ou seja, isso tudo vai sendo superado à medida que praticarem. É interessante, a lei de justiça. Não Porque, a justiça dos homens. Não, a justiça de Deus aqui. Isso, a justiça de Deus. Então. Mas é importante prestar atenção que não está dizendo assim, os homens se entenderão quando praticarem a lei da caridade. Olha, é sutil, não é caridade, não, é justiça. O que é bem diferente. Você pode estar sendo caridoso, mas está sendo justo. Num certo sentido, num certo sentido, eu entendo o que você está dizendo. Mas, por outro, a ideia que a gente vai ver mais à frente é dessa indissociação, como existe isso, né? Entre justiça, amor e caridade, né? Por isso a ideia da lei de justiça, amor e caridade. Você só faz caridade sendo justo, só é justo sendo caridoso vai né? por aí. É por aí, né? Então, esses elementos eles não são indissociáveis, né? Mas é isso, né? Que ele está chamando muito mais atenção para a justiça do que para a caridade propriamente dita, né? Muito bem. E aí, brilhantemente, na 813, os espíritos trazem para nós o remédio para essa sociedade doente, a educação moral de seus membros. E é muito importante quando eles dizem, olhe a advertência, para que não lhe falseiem os critérios. Gente, isso é muito importante, porque nós ainda, sem a educação moral, só naquele pensamento objetivo das lógicas e tal, muitas vezes nós aderimos a leis humanas que estão em discordância com a educação moral. E aqui é importante a gente observar que essa resposta ela vem ao mesmo tempo no bojo da crítica à riqueza, certo? Porque todo o capítulo é uma crítica à riqueza. Jesus não fez nenhuma crítica à pobreza, ele só faz crítica à riqueza. É mais fácil... Ao uso da riqueza. Ao uso da riqueza, exatamente. Embora ele deixe exemplos de bom e mau uso da riqueza, na parábola de Zaqueu, né? Zaqueu faz o bom uso da riqueza. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta 813 é sobre as pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. Então, você tem um problema da educação moral dos dois lados do problema, né? Não esquecendo que, na hora que perguntou qual é a razão da desigualdade, a razão
foi colocada como uma construção humana da velhacaria e do roubo. Há pessoas também que, por sua própria culpa, acabam caindo na miséria. Mas, como problema social, os espíritos não falaram. Não é porque tem muita gente que, por conta da educação moral, acaba caindo na miséria. Não falaram isso. Mas isso também existe. Educação moral. Isso também existe, né? Isso também é uma questão, né? Muito bem. Eu acho que a gente, embora tenha faltado aqui a questão da prova da riqueza da miséria, acho que a gente pode deixar para a próxima semana. Eu acho que é importante deixar, porque foi bastante produtivo e denso o nosso Muito conteúdo, né? Bastante, graças a Deus. Eu gostei muito, viu? Tá, que bom. A gente se esforça, né, para fazer direitinho. Capricha. Capricha, né? Isso. Então, tá bom. Então, vamos terminar por aqui, deixando, né, os 3 últimos itens para a próxima semana, agradecendo a Deus a oportunidade dessa manhã, dessas reflexões, pedindo a Deus que nos abençoe o restinho da semana, esse dia, a vida, a nossa família, a nossa casa, enfim, o nosso mundo, né, que anda muito adoentado. A sociedade. A sociedade em um clima muito difícil no mundo todo, não só aqui no Brasil. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha serenidade, que a gente possa saber ao certo quais são as nossas prioridades, né, para a gente fazer as boas escolhas nessa oportunidade de crescimento que a gente tem. Que Deus nos abençoe, é isso? É isso, até a próxima. Grande abraço, tchau.